Queria dar as boas-vindas a todos aqui ao curso de Genética aplicada à Medicina Fetal. É um grande prazer e é um curso que a gente preparou para vocês com muito carinho, com muita vontade, e a gente acha que esse curso tem duas características importantes para a gente, né? Uma é que a gente acha que é uma área muito importante para a atuação em medicina fetal, e a gente tem pouca formação nisso na faculdade, o que a gente tem de formação fica muito para trás, a gente vai esquecendo e faz falta, e cada vez mais vai ser necessário para a nossa atuação clínica. E o nosso segundo objetivo com o curso foi a gente também aprender e se obrigar a promover o diálogo entre o geneticista e o especialista em medicina fetal, porque ambos aprendem, né, com relação a isso, quando a gente discute casos, quando a gente troca ideias. E eu queria, então, apresentar para vocês aí o Dr. Wagner Varatella, que é o nosso geneticista-chefe no Fleury, e que vai estar em todas as nossas discussões, e também vocês já tiveram a oportunidade de ver, quem já assistiu às aulas, a aula brilhante do Wagner, né? Wagner, você queria colocar alguma coisa, se apresentar, por favor. Oi, Javier. Realmente é um prazer fazer parte dessa equipe, agora trazendo um pouco da visão do geneticista na medicina fetal. Acho que alguns dos colegas aqui do nosso curso eu já conheço, já discutimos casos anteriormente, então tem sido uma experiência fantástica. Estou aprendendo muito com vocês, são visões diferentes, né, sobre o mesmo assunto, e essa troca de experiências tem enriquecido muito até a maneira que eu vejo as síndromes genéticas, que era bem diferente. Então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Eu também queria falar um pouquinho, né? Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todos que estão com a gente hoje à noite e, bom, e que estão participando do curso, né? A gente só vocês têm visto a gente aí nas aulas gravadas, né? Mas são momentos que a gente acha que são importantes, que a gente julgou que seriam muito importantes esse bate-bola, nessas discussões ao vivo que vão complementar, né, o que vocês estão estudando ali com as aulas do curso, né? Acho que de novo é um prazer estar com o Javier, com o Mário, o Wagner aí nesse time, né? A ideia do curso sempre foi trazer a visão do geneticista, né? E o Wagner ele é fundamental nesse curso, mas também é mastigada, né, Javier? Mas palatável para quem faz medicina fetal, né? Então a gente chegar no meio do caminho, no meio termo aí, e a gente entende hoje em dia com os colegas que trabalham conosco, que atuam em medicina fetal, que a gente tem deficiências, né, no médico que é formado para medicina fetal e em genética, né? Então essa sempre foi a proposta do nosso curso, trazer essa visão para quem está aí no dia a dia praticando a medicina fetal, né? Espero que vocês estejam aproveitando, que tenham conseguido assistir o maior número possível aí de aulas para a nossa discussão de hoje, né? Acho que vai ser bem importante. Então tá bom. Importante saber que, às vezes, assim, o geneticista conhece muitos aspectos do fenótipo que são aspectos pós-natais, né? E os quais a gente precisa aprender até para poder aconselhar a paciente, né? E, às vezes, o geneticista não tem tanto conhecimento dos fenótipos pré-natais, né? Existe aí uma oportunidade enorme de todos aprendermos juntos e crescermos juntos e tentar juntar esses dois polos do mesmo espectro, né? Que são tão importantes aí para a gente, né? Muito bom. E antes, então, da gente dar início ao primeiro caso, eu queria, então, dar a palavra aqui ao Dr. Mário Burlachini, que é o nosso coordenador da medicina fetal do Grupo Fleury. Mário, você queria colocar alguma palavra introdutória, por favor? Você precisa ligar o microfone. Oi, boa noite. Obrigado, Javier, Enoque, Wagner, nem precisava. Bom, queria dar boas-vindas a todo mundo. Espero que aproveitem bastante o curso. Espero que convide os colegas, porque esse é um assunto que vai estar cada dia mais na prática médica aí de quem faz medicina fetal e até mesmo de quem faz obstetrícia e quem sabe aí no módulo, na versão 2.0 aí desse curso, entre um pouco de ginecologia, né?
e vai expandindo aí para as outras áreas. Então, aproveitem bastante, assistam às aulas com calma, aproveitem para entender os casos, tirar as dúvidas aqui e vamos para frente aí. Javier, por favor. Eu vou dar início, então, ao primeiro caso, mas eu queria dar uns avisos que, então, sempre que vocês quiserem, não é um número absurdo de pessoas, vocês podem, se quiser, ligar a câmera e fazer uma pergunta, interromper a nossa conversa, não tem problema, vocês fiquem à vontade de fazer isso, ou se vocês ficarem inibidos, podem usar o chat, que a gente também vai poder responder perguntas pelo chat, se vocês preferirem. E cada caso a gente vai ter algumas enquetes, então a gente vai dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá, né? O nosso primeiro caso, né? Ok, vocês estão vendo os vídeos agora, né? Sim? Então, Enoque, então, Mário? Sim. Perfeitamente, Então, tá Javier. bom. Está dando para acompanhar. É uma paciente, então, com 37 anos. Ela veio fazer uma translucência nucal com 11 semanas e 6 dias de gestação. ATN um pouco aumentada para a idade gestacional, 2,3 milímetros. E ela tinha também uma bioquímica com um PA-PPA um pouco baixo, um beta-HCG livre um pouco baixo. E os achados, então, mostram para a gente, na primeira imagem da esquerda, então, uma holoprosencefalia do tipo alobar. Na imagem do meio, a gente vê aquele sinal da cobra que rasteja embaixo do crânio, a artéria cerebral anterior ásigos também, característica da holoprosencefalia, e uma fenda lábio-palatina, além de uma frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto e um ducto venoso com uma onda A reversa. Então, para ver se vocês estão afiados aqui com as nossas enquetes, né? Eu vou soltar a primeira enquete para vocês aqui, que não vai aparecer para os professores, tá? Enoque, Mário, vai aparecer só para os alunos, tá? As imagens são sugestivas de A, trissomia do 21, B, trissomia do 18, C, trissomia do 13, D, triploidia. Então, parece que temos aí uma unanimidade, né? Aparece para vocês, né? O resultado da enquete. Sim. O pessoal tá afiado aí, né? Só para ver se o pessoal estava afiado, né? Um quadro muito sugestivo de trissomia do 13, né? Muito bom. E aí, essa paciente, então, ela tem urgência em obter um diagnóstico, caso seja algo grave e letal. Ela quer um resultado rápido, urgente. Qual teste você indicaria para essa paciente? Você indicaria A, o NIPT, 2, o PCR quantitativo no vilo corial, C, cariótipo no vilo, ou D, array exoma no vilo. Muito bom. Então, eu vi que a maioria dos alunos aqui respondeu a alternativa C, cariótipo no vilo. Quanto tempo leva, em média, um cariótipo, Enoque? Média, né? Assim, a gente tem demorado ali uns 10 dias, eu acredito, né, Javier? 12 dias corridos, né? 12 dias corridos. 12. E o PCR no vilo corial, Mário, quanto tempo que sai, mais ou menos, o PCR? O PCR no vilo corial a gente consegue até em 24 horas, né? 24, 36 horas. Em geral, no dia seguinte. Então, dia seguinte. na verdade, assim, para uma paciente que tem urgência em ter um diagnóstico, né, para as coisas mais comuns e mais letais, na verdade, o PCR no vilo corial é a melhor alternativa, né? Porque no dia seguinte a paciente já sabe, olha, é isso, é aquilo, ou não é isso nem é aquilo. Né? Muito bom. Então, a alternativa aqui que a gente gostaria que vocês pensassem é a alternativa B de bola, né? PCR, tá? E esse é o PCR que foi feito no vilo corial, né?
fácil, né, de interpretar, não é? Então, o que esse gráfico mostra, né? Ele mostra que, para alguns marcadores, então aqui, por exemplo, está aparecendo 18, né? D18 é o marcador do 18. D21 é o marcador do 21. E assim por diante. Para quem teve tempo de assistir a aula, né, de citogenética, a gente comentou que quando tem uma trissomia, ou você vai ter 3 picos, por exemplo, olha aqui, você está tendo 3 picos aqui, não é? 3 picos aqui. 3 picos em qual marcador? No marcador do cromossomo 13. Aqui também, olha, 3 picos. 3 picos no cromossomo 13. Ou você vai ter um pico grande e o outro pico pequeno, um com o dobro do tamanho do outro, que é esse caso aqui, olha, você está vendo? Esse marcador também para o 13. Positivo. E quando o feto ele é dissômico, né, você vai ter 2 picos de tamanho igual, se o feto for heterozigoto para esse marcador, ou você vai ter um único pico quando ele for homozigoto, né? Eu não sei, Mário, se você queria comentar algo mais com relação a esse caso. Não. Acho que o interessante é isso, é ter familiaridade aí aos poucos com esses testes, né? Entender que para cada, acho que o Wagner depois se quiser falar também, para cada cromossomo você tem os marcadores específicos, né? Às vezes os números são diferentes para um cromossomo e para outro cromossomo, e a análise é o que o Javier explicou aí, é um teste bem fácil de visualmente você já identificar, né? Exato. Então, É. todos os marcadores para o 13 aqui, né, estão alterados. Ó. É. Esse é 13, pico grande, pico pequeno, 3 picos, 3 picos. Esse aqui, para o 13 de novo, olha, 3 picos. Então, o diagnóstico final foi, né, trissomia do 13. Então, nem precisou esperar o cariótipo para... Oi, Wagner. Perdão. Por favor, você foi. Né? Uma curiosidade aqui, se puder voltar ao slide dos picos, então só Sim, para claro. os colegas entenderem melhor, esses marcadores que foram comentados, eles são regiões repetitivas do DNA, que a gente utiliza como marcadores que nós chamamos de STR, né? São os Short Tandem Repeats, então são regiões que vêm ali em tandem, repetitivas, e existem ao longo de todos os cromossomos e são excelentes para justamente marcar a presença de cópias. E por que às vezes aparecem 3 picos ou às vezes um pico maiorzão ali, como a gente viu naquele marcador azul em cima? Porque depende se os marcadores são iguais, né? Então, se a cópia extra tem marcadores exatamente iguais, a outra cópia, então ele vai aparecer como um pico só, né? Com uma intensidade maior. Ou pode aparecer como 3 picos. Então, é uma curiosidade, né? A gente pode pensar também em situações de monossomia, né, Javier? Como é que Como que aparece? aparece a monossomia, Wagner? Conta pra gente. Seria um pico só. A gente Um teria pico só. a cópia do marcador, daquele marcador em questão, a gente veria uma cópia só. Mas é um teste... Acho interessante falar também. Perdão, Enoque. Não, pode continuar, Wagner, desculpa. Não, só complementando, é o que o pessoal comentou mesmo, a rapidez do teste, né? É um teste muito interessante, fácil de interpretação, muito útil. Eu ia acrescentar que, assim, para os colegas que estão acompanhando, a gente tem utilizado em situações que antes a gente fazia, às vezes, um fiche, né? Então, talvez, não sei com que teste os colegas estão acostumados aí, às vezes fazia um cariótipo e fazia o fiche. E hoje em dia a gente tem feito o PCR, o tempo é muito mais rápido, ele é bem fidedigno, né? E eu acho que a gente não tem utilizado mais o fiche para a maioria das situações, né, Javier? Eu acho que isso é importante ficar claro aí para os colegas, né? Principalmente porque o PCR ele tem um custo 3, 4 vezes menor do que o custo do fiche, né? Com o preço de um fiche, você faz 4 PCRs. Então, essa que é a grande vantagem. Então, prosseguindo com o caso, gente, então o cariótipo revelou também, né, a presença de trissomia do 13, e só relembrando a aula de citogenética, então os cromossomos eles são numerados de acordo com o seu tamanho, né, o cromossomo 1 é o maior, o 2 é o segundo maior, e assim por diante. A gente sempre tem 2 cópias de cada cromossomo, o cromossomo que a gente herda do pai, outro que a gente herda da mãe, mas tem aqueles, né,
E aqui, então, vejam, né, nessa área, a gente tem a presença, então, de um cromossomo adicional, cromossomo 13, tá bom? Esse é o aspecto eucariótipo, aqui XY, né, é um menino. Eu vou passar para o próximo caso, né, que é um caso um pouco mais desafiador, tá? Então, essa é uma paciente de 33 anos, translucência nucal, é uma translucência nucal de 2,3 milímetros, osso nasal ausente, tem uma pequena onfalocele, esse feto, e assim, o que chamou a atenção da gente é que o canal arterial aqui está reverso, né? Então, vejam, era para esse fluxo aqui em vermelho estar em azul, né? Aqui você vê o fluxo na aorta em azul, e aqui o fluxo na pulmonar, canal arterial, teria que estar em azul também, e ele está vermelho, né? O que indica para a gente, normalmente, esse achado é comum na estenose pulmonar, na atresia pulmonar, na tetralogia de Fallot, com estenose pulmonar. Então, embora a gente não conseguiu fechar qual era o cardiopatia, não é? A gente conseguiu identificar que existia algum problema significativo, além da onfalocele, existia um problema significativo também, né, cardíaco. Né? A paciente também tinha urgência de ter um diagnóstico rápido, e a gente também fez uma biópsia de glucurial, fez um PCR, e esse é o resultado do PCR, né? E só para a gente quebrar um pouquinho a cuca, eu queria que vocês dessem uma olhada, percebam se existe algum marcador que tem aquele aspecto de 3 picos ou não, e se em algum lugar vocês veem aquele aspecto de um pico com o dobro do tamanho do outro, se existe alguma trissomia aqui nesse resultado ou não, né? Só para vocês quebrarem a cuca um pouquinho, porque a pergunta vai vir logo em seguida, né? Então, vou dar uns 10 segundos para vocês ali, 15, analisarem com calma. E aí eu acho que nesse meio tempo, quando o pessoal pensa, né, Javier, eu acho que talvez valha a pena justificar, por exemplo, puxa, mas deu positivo no PCR, ainda assim foi feito o cariótipo, né? Qual que seria a importância de estar fazendo o cariótipo com aquele PCR positivo? Você acha que vale a pena a gente falar disso? Wagner, você quer comentar? Oi, pessoal. É interessante ter essa confirmação, né, com uma outra metodologia. Embora a gente tenha bastante confiabilidade, né, no PCR, mas ele é um exame diferente do cariótipo, né? Então, a gente acaba... Acho que tem feito parte do protocolo de vocês, sempre pedir o cariótipo, não é isso? Sim, A existem maioria raros das vezes. falsos positivos, raros falsos negativos, né? É como o NIPT também tem raros falsos positivos, raros falsos negativos, sempre bom fazer o teste confirmatório, né? Esse caso batia muito com o quadro ultrassonográfico, né? Acho que Batia muito com o mais quadro. tranquilo. Agora, e esse aqui, gente, o que vocês viram, hein? É uma trissomia do 13, uma trissomia do 18, não tem aneuploidia aí. O que vocês acharam, analisando aquele gráfico? Ou vocês não acharam nada? Tem 4 pessoas que acharam alguma coisa já. O pessoal está com um pouco de medo de votar, né? Podem se manifestar, né? Acho que é importante. Dá para voltar outro slide enquanto o pessoal vota, Javier? Ou não? Vai atrapalhar a enquete? Acho que atrapalha, né? Não, acho que não, né? A é trissomia do 21, B 18, T C13 e D seria se está normal, né? PCR. A Vera Então, Rafaela está comentando aqui que não está conseguindo votar. Não sei se é alguma coisa não, técnica. eu vou pedir então para o Gustavo, que está cuidando da parte técnica, dar uma checadinha com ela, o que está acontecendo. Rafaela, você está em algum... você tem que ver se você está acessando a partir de algum browser ou do celular. O ideal é você acessar pelo computador, tá? Para poder votar. Deve ser alguma coisa dessas, tá? Mas a gente vê isso com calma.
Bom, então, gente, aí a resposta correta é a alternativa D de dado, né? Aqui a gente não tem nenhuma aneuploidia, não tem nenhum lugar em que a gente tem 3 picos ou um que seja o dobro do outro, né? Então, na verdade, apesar de que o feto tinha aquele quadro tão rico, né, o PCR veio normal, né? Bom, e aí o cariótipo, né? Eu vou dar um tempo de novo para vocês, né? Proposital, né? Para vocês darem uma olhada nesse cariótipo e tentarem, sem o relatório, né? Tentarem entender o que está acontecendo aí. Se esse cariótipo está normal ou não está, ou se tem alguma coisa diferente, aonde que está, né? Eu sugiro que vocês comecem pelo 1, vão para o 2, para o 3, para o 4, vão descendo assim, ver se vocês acham alguma coisa diferente. E aí, né, olha, eu vou dar para vocês as alternativas, tá? Vocês têm. Alternativa A, esse feto é um feto normal, 46XY. Alternativa B, esse feto tem uma monossomia do 15. Alternativa C, esse feto tem uma deleção no braço longo do 13. E alternativa D, nenhum dos anteriores. Tá? Nenhum dos anteriores. Então, ó, eu vou voltar o cariótipo para vocês verem. Alternativa A é um cariótipo normal. Alternativa B, monossomia do 15. Alternativa C, deleção do braço longo do cromossomo 13. Alternativa D, nenhum dos anteriores. Então, olha, aqui as alternativas ficaram bem divididas. Ninguém achou que é um cariótipo normal, que bom, né? Alguns acharam que é uma monossomia do 15, alguns acharam que é uma deleção no braço longo do cromossomo 13, e alguns acharam que tem mais coisa aí, não é só uma monossomia, nem só uma deleção, né? Então, quem escolheu a alternativa D, né, percebeu que tinha alguma coisa aí diferente em 2 cromossomos, né? Então, a gente tem, né, o quê? Um cromossomo 13, né? Normalmente o 13 é menor que o 14, não é? Eles são, aliás, ele é maior que o 14, desculpe. Mas ele não é muito maior que o 14. E aqui você tem um pedaço de cromossomo sobrando no cromossomo 13. E cadê os 2 cromossomos 15, né? Só tem um cromossomo 15. Por quê? Porque um dos cromossomos 15, ele está grudado no cromossomo 13 aqui. E esse feto, ele tem só 45 cromossomos. Então, o resultado do cariótipo veio assim: 46XY, DER 1315. Cromossomo derivativo, né, do 13 para o 15. Ok? E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, né? Trata-se de uma alteração cromossômica numérica, A. B. Estrutural balanceada. C. Estrutural desbalanceada. Ou D. Nenhum dos anteriores. Ok? Então, eu vi que vocês estão bem divididos, né? Vocês estão com o cariótipo na mão, mas a gente tem que interpretar, né? Como que a gente interpreta isso, né? É uma estrutural balanceada, desbalanceada ou nenhum dos anteriores? A maioria, né, respondeu corretamente, é uma alteração cromossômica estrutural
balanceada, porque você não tem ganho nem perda de material genético aí, né? E essa, você tem um pedaço do 15 que grudou no 13, mas você tem todos os genes, ou quase todos os genes, pelo menos, que você deveria ter, né? Então, o que é uma translocação robertsoniana, né? As translocações robertsonianas, elas acontecem basicamente nos cromossomos acrocêntricos, e os cromossomos acrocêntricos são aqueles que têm um braço curto, muito, muito curto. E na translocação robertsoniana, esse cromossomo perde o braço curto e ele gruda em outro cromossomo, também acrocêntrico, que também perde o seu braço curto. Então, aqui vocês têm uma imagem que foi aqui tirada do livro do Thompson. Então, você tem os dois cromossomos, eles dois perderam o braço curto, eles grudaram. Então, indivíduos que têm translocações robertsonianas balanceadas, né, eles têm um cromossomo, tem 45 cromossomos em vez de ter 46. Mas eles têm todo o material genético que precisa ter. O mais comum, né, não é 13, 15. 13, 15 é raro, né, o Wagner? O mais comum é 14 e 21, é isso, Wagner? Isso mesmo, Javier. 14 e 21 é a mais comum e é a que tem maior impacto entre as robertsonianas quando a gente pensa no risco, né, da prole, se um dos genitores é portador, né? A maior parte das translocações, embora a gente tenha aí uma preocupação muito grande, puxa, será que ela pode de fato gerar aqui nesse caso indivíduos com trissomia do 13, né, decorrentes desse derivativo, mas a gente percebe que na literatura médica, por ser raro, um evento raro também, mas os casais estudados, em geral, têm um risco pequeno de ter filhos com trissomia do 13. É o contrário daquela que você comentou, né? Da 14 e 21 já tem um risco maior. O risco aqui, Uhum. nesse caso, é inferior a 1%, que a gente tem Perfeito. casuísticas que não são tão robustas assim, por ser um evento raro, mas não indicam risco aumentado para trissomia do 13. É interessante, né? Outros fatores Agora, tem, têm um tem, papel. du tem duas perguntas que eu queria te fazer, Wagner. Uma aqui é a pergunta aqui da Renata Patrícia, né? Por que estava escrito der e não rob? É a mesma coisa? Você pode usar os dois termos? Pode usar os dois termos aqui, né? Essa é uma clássica robertsoniana. Você pode usar o derivativo por o cromossomo 13 ser um cromossomo maior do que o 15, né? Como você estava comentando também. Aqui não faz Então, tanto. tanto faz, né? Você pode usar. Se Tanto envolve dois cromossomos acrocêntricos, deve ser uma translocação robertsoniana, não é isso? isso. O Que são interessante é esses lembrar, cromossomos aqui, né? 13, 14, 15, 21 e 22. exatamente, é importante lembrar desses 5 cromossomos que tem o seu centrômero praticamente ali na pontinha do braço longo e praticamente não tem braço curto. Então, não tem ali região codificante, né, nesse pedacinho de sequência do braço curto. Então, perder este braço curto na translocação robertsoniana não tem um efeito, não gera um efeito fenotípico, né? Wagner, então essa pergunta que eu ia te fazer, vamos lá. Eu encontrei esse cariótipo. Esse cariótipo explica o que eu vi nesse feto ou não explica? Não explica. Não explica, Não. tá? Então, olha só que interessante. A gente viu essa alteração toda no cariótipo e ele não tem nada a ver com o quadro fetal, né? Antes de passar para a próxima pergunta, eu acho que valia a pena voltar no cariótipo desse feto, né? Eu acho que depois dessa, para quem, que muitas pessoas ficaram na dúvida nessa resposta, volta mais um naquele cariótipo completo. Eu acho que é legal todo mundo fazer um novo olhar agora com a explicação dos cromossomos acrocêntricos, né? E aí a gente entende muito bem, porque muita gente respondeu uma monossomia do 15, né? E a gente vê que o 15 está em condições normais, o 14, e a hora que a gente lembra dos acrocêntricos e procura, na hora a gente mata que o 13 está maior, né? Ele tem um braço adicional ali, um cromossomo adicional ali translocado, né? Eu acho que isso é importante até para a fixação desse conceito aí dos acrocêntricos, né? Então, acredito que agora todo mundo olhando esse cariótipo, dá para ver que tem alguma coisa errada no 13, que tem essa translocação robertsoniana aí balanceada, né? Tudo bem? Acho que para o pessoal fixar aí esse conceito que é bem importante, né? E assim, essa gestação ela evoluiu com óbito fetal.
E aí a paciente acabou não querendo fazer o array, porque para investigar o porquê que esse feto tinha essas alterações, tá? Ela acabou, não vou gastar dinheiro com isso, tal, não sei o quê. E a gente perdeu a oportunidade de fazer o array, né? Qual que é o próximo passo na investigação, né? A gente vai ter que fazer o quê? Cariótipo nos pais, array nos pais, exoma nos pais, ou fazer logo o sequenciamento do sangue dos pais? O que vocês sugerem para a gente poder estudar esse casal, né? Nem sempre o mais complexo é o melhor, né? Ok? Então, olha, Wagner, eu vou deixar para você comentar essa, né? Olha, 55% aqui votaram que o melhor seria fazer um cariótipo dos pais, mas 20% acham que o array seria o melhor, né? O array dos pais, e 9% o exoma dos pais. E tem também 9% que escolheram sequenciamento sangue dos pais. O que você comentaria com relação a isso, Wagner? Ótimo. Aqui a gente pode pensar um pouquinho no escopo dos testes, né? O microarray cromossômico, acho que a gente já teve a aula, né? Se eu não me engano, aqui na programação, e é um teste para detectar ganhos e perdas de material genético, né? Então a gente pensaria no microarray para situações desequilibradas, né? Como o Javier estava mostrando no cariótipo, perder aquele pedacinho de braço curto do macrocêntrico não faz diferença. Então, de fato, é uma alteração equilibrada. Então, o microarray não traria aí, nenhuma informação nova em relação aos pais, né? E mesmo porque os pais também, teoricamente, não têm queixa, não têm clínica nenhuma, né? Exome e o sangue, muito menos, né? A gente não teria nenhuma validade, de fato, de sequenciar regiões codificantes sem um direcionamento de fenótipo que a gente pudesse buscar. Quem teve a oportunidade de assistir a aula de NGS, né? Todo mundo tem muita variação genética e a gente ficaria perdido nas variações dos pais sem nenhum benefício de informação para essa gestação em questão. Então, o cariótipo é o correto mesmo, faz sentido pesquisar para entender se foi uma translocação herdada ou não. E aí já tem o resultado, né, Javier, dos pais. Você quer comentar também esse resultado? Isso, o cariótipo paterno tem a mesma alteração, né, do feto, a gente observa ali, aquele cromossomo 3 derivativo do 13 ou robertsoniano 13 e 15. Eu queria fazer um comentário interessante aqui. Apesar de ser uma translocação extremamente rara, e a gente tem evidência da literatura que aponte risco baixo para a trissomia do 13, para o Patal, e com certeza essa robertsoniana não explicou a perda da gestação, o fato de ter um 15 envolvido, por outro lado, eleva um pouco o risco de uma dissomia uniparental do 15. Então, aí também é uma informação, é mais uma razão de fazer o cariótipo nos pais, identificar que, de fato, essa translocação veio aqui do pai, no caso, e ter uma atenção maior na gestação, né? Porque, Wagner, tempo, para aí. vamos lá, Explica para a gente o que é uma dissomia uniparental. Isso. olha, a dissomia Fica claro para uniparental, quem ainda não assistiu. vão me brecando aí, pessoal, gritem, precisando, perguntas, por favor. A dissomia uniparental é quando o embrião ele herda a mesma cópia do cromossomo, ele tem duas cópias daquele cromossomo, mas as duas vieram do mesmo genitor, né? Então, não é uma trissomia, ele tem uma dissomia daquele cromossomo, mas elas vieram do mesmo genitor. Puxa vida, mas por que isso acontece? Se eu transmitir ali a minha cópia do 15 normal, e aí, esse, no caso aqui, o pai, né? Ele tem um 15 que está livre e um 15 preso no 13. Vamos supor que ele transmita ali para o embrião, para o filho, o 15 livre, mais aquele 13 que tem mais um pedaço de 15.
Então, ele já está mandando 2 cópias de 15, muito bem. E a esposa manda a sua cópia de 15, que é livre. Então, constituindo ali uma trissomia do cromossomo 15. A gente sabe que existe um fenômeno no começo do desenvolvimento embrionário, que é o resgate trissômico. Muitas vezes, as células trissômicas acabam perdendo o cromossomo livre 15 para restituir os 46 cromossomos normais, ou aqui no caso 45, porque tem um encaixado. E vamos supor que perca aqui o cromossomo livre da mãe. Então, o feto ficaria com o 15 livre do pai e o 15 que veio coladinho ali na cópia do 13 do pai. E a gente tem que lembrar que o impacto de uma dissomia uniparental para o feto, ele está muito relacionado com regiões que são sensíveis a imprinting, né? Acho que aqui vocês já devem ter ouvido falar que tem algumas regiões que se expressam em determinados cromossomos de maneira diferente, se vem do pai aquela cópia ou se vem da mãe. Então, tem 2 doenças clássicas, né, que é o Prader-Willi e o Angelman. Acho que não são tanto aí do escopo da fetal, né, Javier? Me corrija aí se eu tiver. Para nós, o que tem mais relevância do ponto de vista pré-natal, que tem a ver com imprinting, é o Beckwith-Wiedemann. Isso, por causa da falocentro. Verdade. Mas eu estou falando do Prader-Willi Angelman, né, por causa do 15 aqui em questão, que Sim, veio colar. Que é a causa mais comum genética de hipotonia no período neonatal, não é isso, Wagner? Exatamente. O caso clássico é aquele bebê, um recém-nascido com uma hipotonia central, sem malformação do sistema nervoso central, sem uma causa aparente. O neonatologista sempre pensa em Prader-Willi. E tem que pedir o teste, a gente faz alguma pesquisa dessa região do 15 do Prader-Willi, que seja sensível à metilação. Então, para encurtar a nossa historinha aqui, dependendo do cromossomo, isso pode ter um impacto realmente. Esse aqui, no caso, o impacto seria esse. Mas foi uma translocação robertsoniana que veio ali direto do pai, né, Javier? Então, nesse caso, o risco desse pai ter uma prole afetada, com uma translocação desbalanceada, nesse caso específico, é raro. É isso, Wagner, do 13 e 15, não é isso? É isso mesmo. Em relação à trissomia do 13, é bastante raro. Fica essa possibilidade de uma dissomia uniparental do 15, né? Resgate trissômico. A gente vai falar mais de dissomia uniparental, inclusive vai falar isso várias vezes no curso, vai falar na parte de NIPT. Então, se não ficou claro agora, vocês vão ficar carecas com esse conceito daqui até o fim do curso, eu posso garantir para vocês. Tá bom? Eu vou passar para o próximo caso, então. Perdão, Javier, alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta agora? Sim. Eu estou com o chatzinho aberto aqui. Quem quiser, por favor, vão mandando. Na hora que quiserem, vocês... alguém perguntou alguma coisa aqui. Opa, eu vou passar para o próximo caso. A Bruna está querendo fazer uma pergunta, Javier, caso 2, então eu acho que ela está com alguma pergunta. Bruna, se você quiser também abrir o microfone ou abrir a câmera, fica à vontade. Não foi possível, a Luana está perguntando. Né? Não foi possível encontrar a causa do ato fetal? Não foi possível. Para a gente saber a causa, a gente teria que ter feito um array, né? Teria que ter feito um exoma, alguma coisa assim. Ou às vezes nem tinha a causa genética, né? Às vezes era algo não genético. A gente ficou sem explicação para esse caso, tá? Lamento. É frustrante, mas a vida real é assim, né? Nem sempre a gente chega no diagnóstico. Tá bom? A pergunta aqui, voltando para a questão do PCR. Eu não sei se o Mário quer responder ou se o Wagner prefere responder. É possível identificar triploidia através do PCR? Sim, é possível. Você vai ver aqueles marcadores todos triplicados, né? E aí você vai suspeitar que seja uma triploidia. Eu não sei se o laudo do PCR sai como triploidia, Wagner, tecnicamente. Ou Mário, se... uma boa pergunta, viu? Eu acho que não, mas ele é indicativo, sim. Esse é um caso bacana de complementar mesmo com a citogenética, né? Isso. Triploidia. O que é triploidia, Mário, para quem não sabe? A triploidia é quando você tem aí os cromossomos, os 23 cromossomos e os sexuais
trissômicos, digamos, né? E vocês vão ver ali no PCR todos aqueles marcadores apresentando o pico em duplicata ou os 3 picos presentes. Então, a gente teve aí alguns casos positivos e identificados. Foi a Renata, foi uma bióloga que fez esse projeto de pesquisa com a gente, e a gente pegou as triploidias e pegamos também as tetraploidias pelo PCR, entendeu? Tivemos alguns casos, que não saíam como tetraploidias, mas aí saíam como poliploidias, né? Depois eu vou mostrar o link para vocês do artigo que o Mário está falando. Eu vou, então, prosseguir, pode ser? Vamos. Paciente de 31 anos, TN2.2, osso nasal presente, ducto venoso normal, né? A paciente tinha um risco para síndrome de Down de 1/512, ajustado 1/1806. Era uma TN mais cheinha, mas não era uma TN alterada, tá? Bom, 31 anos. A paciente volta, então, com 22 semanas, e com 22 semanas a gente encontra um osso nasal pequeno, abaixo do percentil 5 para a idade gestacional. Sem outros marcadores. Prega nucal estava normal, coração normal, falange média, só o osso nasal. E aí a gente discutiu com a paciente que, bom, tinha uma TN normal, só esse marcador. A gente acabou sugerindo e ela acabou fazendo um NIPT que se revelou normal. Porém, né, com o tempo, o feto começou a cair um pouco, percentil, apareceu resistência nas artérias umbilicais, o feto colocava a língua para fora o tempo todo. Fala assim, nossa, ainda bem que a gente fez o NIPT, porque tem uma cara de Down, e nasceu o recém-nascido com as características típicas da síndrome de Down, típicas. E a gente falou, caramba, né? E foi feito o cariótipo, então, do recém-nascido, que veio dessa forma. Eu vou pedir para vocês, então, de novo, né? Analisarem com calma, darem uma boa olhada, principalmente na região do cromossomo 21, e vejam se está tudo normal ou se tem alguma coisa alterada. Vou dar uns minutinhos, uns segundinhos para vocês. E aí acho que vale a dica, né? A gente bate isso no curso, né, Javier, nas aulas, do tamanho dos cromossomos que são decrescentes de acordo com a numeração que cresce, e dos cromossomos acrocêntricos, né? Que a gente sempre fala ali, quais são os 5 acrocêntricos. Eu acho que na hora que quem bate o olho aí, quem está começando a se acostumar com a imagem do cariótipo, da citogenética aí, né, vale a pena olhar a característica de cada cromossomo. Acho que isso é importante e isso mata a questão, né? Vocês viram, então, que é um cariótipo 46XX, ou que tem uma trissomia do 22, ou que tem uma deleção do braço longo do cromossomo 21, ou nenhum dos anteriores. Tá? Eu vou voltar para vocês o cariótipo, tá? Alternativa A, cariótipo normal. Alternativa B é uma trissomia do 22. Alternativa C é uma deleção do braço longo do cromossomo 21. Ou D, nenhum dos anteriores. Está aberta a votação, Javier? A pessoa está votando? Aberta a votação. Para mim não apareceu a telinha. Tá. Já temos aí 9 que votaram. Vou repetir então, tá, gente? Ó, A, cariótipo normal. B, trissomia do 22. C, deleção do braço longo do cromossomo 21. D, nenhum dos anteriores. Ok. Então vamos lá. A maioria, então, sugeriu que existia uma deleção aqui do braço longo do cromossomo 21. Né? Só que assim, na verdade, né, gente, o que acontece aqui é o seguinte, né, o cromossomo 21, né,
ele é um pouquinho maior do que o cromossomo 22, né? Mas ele não é o dobro, né, do cromossomo 22, você está vendo? Então, na verdade, né, o que a gente tem aqui? A gente tem um cromossomo 21 pequeno aqui, que é o normal, e a gente tem um material adicionado, grudado aqui no cromossomo 21. Né? O cariótipo que veio para a gente do laboratório, né, na citogenética, foi esse. 46XX mais 21, Rob 21, 21, Q10, Q10. Q10 não, Q1, 0, Q1, 0. O que quer dizer isso? Né? Isso quer dizer o seguinte, a gente falou daquelas translocações robertsonianas que envolvem os cromossomos acrocêntricos, né? O cromossomo 21 é um cromossomo acrocêntrico, então ele tem um braço curto muito curto. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma translocação robertsoniana 21-21, você tem dois cromossomos 21 que perderam o braço curto, eles grudam, e você está vendo quase que uma imagem espelho aqui, você está vendo os dois braços longos do cromossomo 21 grudados. Pergunta para vocês, qual exame pode ajudar a estimar o risco de recorrência numa próxima gravidez? Esse está fácil, hein? Vocês são bons alunos aí, aprendem rápido, né? Então, realmente é o cariótipo aqui, né? Como já falamos, né? E assim, uma curiosidade, né? Eu não sei se o Wagner quer comentar, mas se você tem uma translocação robertsoniana 21-21, né? E se um dos pais, por acaso, tivesse um cromossomo 21, uma translocação balanceada envolvendo o cromossomo 21, 100% da prole terá síndrome de Down. Todos terão síndrome de Down. Essa é uma translocação robertsoniana de 100% de toda vez que ele vai ter um bebê, vai nascer com essa síndrome de Down, com uma translocação desbalanceada. Não sei se dá para entender olhando a figura, né? É uma curiosidade. Porém, né, na verdade, os pais eram normais. Ambos tinham um cariótipo normal, né? E quando a gente vai ver a literatura mais recente sobre essa alteração citogenética, na verdade, quase todos os casos em que você tem um feto que tem síndrome de Down com essas características, é uma mutação nova, que não foi herdada nos pais. E com o advento das técnicas de biologia molecular, se descobriu que o que a gente chamava antes de translocação robertsoniana, na verdade, era um isocromossomo 21. Então, mais uma coisa nova para vocês, tá, gente? Isocromossomo. Então, o que é um isocromossomo? É um cromossomo que perde, né, um dos braços e o outro braço se duplica. E ele cria uma imagem espelho, né, do outro braço. Então, vejam aqui nesse cromossomo 21, né? Na verdade, um dos braços ele é uma imagem espelho do outro. É uma cópia perfeita. Então, somente as técnicas moleculares distinguem o isocromossomo 21 da translocação robertsoniana 21q. É só com array, com exoma, com esses testes que você vai conseguir diferenciar um do outro, né? E esse nosso caso, então, né, que tinha um NIPT negativo, né, o que a gente sabe hoje é que a maior parte desses isocromossomos são mutações pós-zigóticas, ou seja, são mutações que acontecem na mitose, depois que já formou algumas células. E são causas muito frequentes de falso negativo para cromossomo 21 no NIPT. Nós, no Fleury, tivemos quantos casos, Mário, de falsos negativos para síndrome de Down até hoje? Eu não tenho essa informação aqui, Javier, mas aparece, O né? Mário? Nós tivemos 2 casos, não é isso, Mário? De isocromossomo, nós tivemos 2 casos. 2 casos. Né?
Os Foi dois pela com falso técnica da negativo do época NIPT. que a gente usava na Terra, né? A gente usava outro fabricante. E a gente fez essa Perguntou aqui, publicação, Javier, Romário e eu, justamente juntando com vários centros aí, né? Centros da Austrália, não é? Da Europa. E existem um monte de casos de falso negativo de NIPT, todos por conta desse isocromossomo 21, porque é uma mutação pós-zigótica. Ou seja, a placenta é dissômica e o NIPT está vendo a placenta. É o feto que tem a alteração, mas não a placenta, ou a placenta tem um mosaico. Né? Eu não sei, desculpa, Mário, você ia falar, comentar mais alguma coisa? Não, não, mas eu acho que essa questão da dificuldade da detecção do isocromossomo, ela independe da técnica, né? Não sei se Eu acho que depende da técnica. depende da técnica do NIPT. Porque a placenta que vai ser dissômica nesses casos, né? Ou vai ser um mosaico. Né? Javier, Bom, nós A temos Renata uma perguntou pergunta. aqui no chat, Javier, sim. esses sinais leves aí desse feto são relacionados a ao isocromossomo ou não. Eu não sei se tem a ver o fenótipo com o isocromossomo. Eu acho que não, Wagner. Você quer comentar? Eu acho que mais provavelmente é por ser um evento pós-zigótico, né? Talvez Então, seja um mosaico, feto, isso que você quer talvez dizer. talvez tenha um mosaico, O porque cariótipo não era mosaico, mas não sei, de repente pode ser que tenha alguns tecidos que tivessem, né, mosaico, isso? o cariótipo é uma amostra, né? E a gente está pegando só aquele tecido estudado. Então, como a gente não tem como saber do resto, mas eu acho que é a explicação mais plausível, porque ter esse isocromossomo, ele tem ali a trissomia do 21, né? Então não teria um efeito, um impacto ter as três cópias livres ou uma delas com o isocromossomo, né? Não teria diferença no impacto. Perfeito. Muito Ou bom. seja, você acha que, na verdade, você ter uma síndrome de Down por trissomia livre ou uma síndrome de Down por isocromossomo, uma translocação robertsoniana, todos os dois é classificado como síndrome de Down normal, né? Uma síndrome de Down. Agora, a manifestação fenotípica da síndrome de Down vai depender do quanto cada célula, cada tecido vai ter aí a sua, se vai ser trissômico, se vai ser mosaico, e isso pode variar o fenótipo e o desenvolvimento da criança com síndrome de Down, É isso mesmo, não Mário. é? Tem É. um trabalho de um colega, um trabalho de tese de doutorado, já tem alguns anos, que ele estudou fetos de necrópsia, fez técnicas de citogenética básica e molecular em vários tecidos, coração, cérebro, pele, fez essa comparação, né? Alguns que tinham diagnóstico de trissomia do 21, do 13, e teve os resultados mais surpreendentes, vocês podem imaginar. Como é variável, e nem sempre a gente estima pelo o nosso cariótipo básico ali de líquido amniótico, então num paciente já nascido de sangue periférico, você não sabe o que está acontecendo nos outros tecidos. Por isso que os pacientes acabam muitas vezes tendo expressões fenotípicas variáveis. É legal. Vamos para mais um caso, então. Paciente de 33 anos, com uma TN de 47 milímetros, fez um NIPT e o NIPT veio inconclusivo. Né? Então vejam que é um feto que tem, né, uma translucência bem aumentada, tem uma ocalocélia também. É um feto pequeno para a idade gestacional, né, com CCN de 46 para 12 semanas, e tem essa fenda, né, uma fenda mediana. E essa pergunta para vocês, né? Olha, peraí. Parece o quê? Né? 21, 18, 13, triploidia.
Ok, gente? Então, a maioria respondeu, né? Trissomia do 18. É verdade que fenda com 13, mas aqui não falou CL, mais um 18 mesmo, né? 18 pode ter fenda também, né? E esse é o PCR, né? PCR quantitativo. Né? Então, vamos quebrar a cuca de novo e tentar entender, né? Se é um PCR normal, se está alterado, né? Vamos olhar para os marcadores do 18, olha. Esse aqui é um marcador do 18, tá? Vou ajudar aqui vocês, tá? Esse aqui é um marcador do 18 aqui. Esse aqui é um marcador do 18. Então, o que a gente tem que ver é se tem um pico que é o dobro do outro ou se tem 3 picos, né? Alguns vai ter um pico só, porque o feto ele é homozigoto para esse marcador. Então, ele é um marcador que a gente chama de não informativo. Né? Então, a pergunta para vocês aqui é a seguinte, né? Ah, não tem pergunta. Então, aqui o PCR, ele é um PCR inconclusivo, porém suspeito de trissomia do 18. E por que que ele é inconclusivo? Porque, embora aqui tenha aquele padrão, né, de um pico grande e um pico pequeno, e 3 picos em alguns pontos, esse marcador aqui não ficou muito claro se são 3 picos ou se são 2. Eles ficaram muito juntinhos, né? E aqui ele não foi informativo. Então, aqui o laboratório colocou dessa forma. Provável trissomia do 18, mas não preencheu os critérios para você poder afirmar com certeza isso. Né? E esse é o trabalho que o Mário comentou para vocês, que foi um trabalho que foi uma tese de mestrado. É isso, Mário? Você encontrou muitos resultados desse tipo no seu trabalho, não? Inconclusivos não, viu? Conclusivo? Eu não lembro agora detalhes bem, mas que eu me lembro de inconclusivos não encontramos muito, não. Perfeito. Para quem quiser, então, estudar um pouquinho mais, Mas, saber mais recentemente, eu sobre acho que a esse gente já teve teste, 2 casos no Fleury, né? Com esse resultado aí de 3 marcados, dos 5, apenas 3. vai aparecer um caso ou outro, gente, que o PCR não vai bater no martelo, é isso, é aquilo, que vocês vão ter que esperar o cariótipo. Né? Se vocês quiserem mais detalhes, então, sobre como funciona, eu recomendo que vocês vejam esse artigo. Eu acho que ele é livre, não é isso, Mário? É livre. Senão a gente consegue... Eu tenho o PDF, né? Senão a gente Se passa quiserem, a gente depois. passa o link para vocês, o PDF, depois no material dos alunos, tá bom? E esse caso, então, né, o cariótipo, ele mostrou esse resultado aqui, e para vocês quebrarem a cuca de novo, né? Tá? Então, vou sugerir que vocês olhem com cuidado aqui essa região, né? A região do cromossomo 18, né? E os outros cromossomos, né? E tirem as suas conclusões, tá? Eu vou dar alguns segundos para vocês e aí eu vou soltar a pergunta. E a pergunta é, o cariótipo revela o quê? Um cariótipo que é 46XY, trissomia do 18, deleção do braço longo do cromossomo 18 ou nenhum dos anteriores, tá? Vamos lá. A, normal. B, trissomia do 18. C, uma deleção do cromossomo 18 ou D, nenhum dos anteriores. A dica é a seguinte, o cromossomo 18 tem que ser menor ou tem que ser maior que o cromossomo 17? Ok? Todos votaram?
Então, a maioria colocou nenhum dos anteriores, que já estão ficando espertos, né? Que tem pegadinha aí, né? Não é um caso tão simples, né? E, de fato, o que a gente vê aqui é um isocromossomo 18. Agora vocês já sabem o que é isocromossomo, né? O isocromossomo é um cromossomo que perdeu o seu braço curto e o braço longo aqui, ele se duplicou, né? Apesar de que o cromossomo 18 não é um cromossomo acrocêntrico, né? Mas aconteceu isso, né? Nesse cromossomo, né? E a pergunta para vocês, tá? Trata-se de uma alteração numérica, trata-se de uma alteração estrutural balanceada, estrutural desbalanceada ou nenhum dos anteriores? Ok? Então, a maioria respondeu corretamente. A alternativa C é uma alteração estrutural desbalanceada, né? Ou seja, é uma trissomia do 18, apesar de que não tem um cromossomo sobrando, porque você tem dois braços sobrando aí, não é isso? Então, os isocromossomos, né? Eu não sei, Wagner, se você quer comentar alguma coisa sobre os isocromossomos, como eles se formam. A gente tem algumas hipóteses, né, por que eles se formam, mas aqui no caso, a ideia desse paciente é que ele tinha uma cópia normal do cromossomo 18 e um isocromossomo do 18. Então, a gente tem que pensar como uma trissomia parcial do braço longo do 18 e uma monossomia parcial do braço curto, porque ele só tinha braço curto na cópia livre, né? Então, é uma combinação de alterações, porque a gente tem assim, o Edward seria uma trissomia completa do 18, né? A deleção 18p, por essa monossomia do braço curto, ela tem um fenótipo específico também de deficiência intelectual, de malformações, e já a trissomia parcial também. Oi? Então, os dois, tanto a deleção quanto a sobra de material, os dois vão dar o fenótipo. Os dois vão dar o fenótipo. Então, seria uma combinação, difícil dizer o que vem de cada lado, né? Mas é uma combinação de alterações. Perfeito. Caso interessante, né? É interessante. Último caso para vocês, então. Paciente de 36 anos, TN 2.8, ela tem um NIPT positivo para síndrome de Turner. Mas não é um feto com higroma, né? Não é aquele feto com características típicas do Turner, né? E aí foi feito o cariótipo que viu isso aqui, tá? É o último de hoje, gente. Então, concentrem nessa região aqui, que é a região do cromossomo X, porque a suspeita era a síndrome de Turner, né? Então, olhem bem nessa região. E a pergunta é, o que é isso, né? 46xx, monossomia do X, deleção do braço curto do X ou nenhum dos anteriores? Voltar a imagem lá, Javier? Perfeito. Ó. Então, as alternativas vocês já sabem, né? Aqui é o cromossomo X, né? É uma monossomia do X, é um cariótipo normal, é uma deleção do braço curto do X, ou nenhum dos anteriores.
Bom, e aí estão bem divididos, né, os diagnósticos, né? Mas esse aqui, de novo, é outro isocromossomo. Vocês vão ficar craques com isocromossomo. É um isocromossomo X, tá? Então, esse cromossomo aqui, né, o cromossomo X, ele tem um braço curto e um braço longo, mas esse cromossomo aqui, olha, ele só está com 2 braços longos, tá? E é uma cópia, é uma imagem espelho do outro braço longo, né? O isocromossomo X. De novo, né? É uma alteração numérica estrutural, balanceada, desbalanceada. A maioria colocou que é uma alteração estrutural desbalanceada, é mesmo, né? Uma alteração estrutural desbalanceada. Então, aproximadamente 15% dos casos de síndrome de Turner são causados por um isocromossomo X. E nesses casos você tem perda de material genético do braço curto e você tem ganho de material genético do braço longo. É aquilo que o Wagner comentou, né? Wagner, você quer comentar um pouco sobre o isocromossomo X na síndrome de Turner? Isso, Javier. Então, a primeira distinção que a gente tem que fazer é se ele é formado pelos 2 braços curtos ou longos, né? Este caso aqui, como perdeu os 2 braços curtos, ele só tem braços longos, a gente pode imaginar que algumas das características importantes da monossomia do X com a baixa estatura, que é associada àquele gene Shox, o gene Shox está no braço curto, foi justamente o que perdeu, né? E a gente tem essa descrição também que você colocou muito bem aí, de uma tiroidite autoimune. Então, essa paciente no futuro, nesse caso eu nem lembro se perdeu ou se nasceu essa criança, mas precisa ter uma atenção maior com o hipotireoidismo, né? O Hashimoto. Mas é muito variável, né? E depende também de outras linhagens celulares. Se a gente tem mosaicos de 46XX com o isocromossomo, então tendem a ser casos mais leves, né? E a gente tem muita variabilidade no Turner, né, Javier? Sim, muita. E Esse assim, é, a uma maior das, parte esse é das... É um dos importante. cromossomos que mais se envolve com o isocromossomo, né? O X. É. E É é mais verdade. curioso, eu nunca tive um isocromossomo X assim nos casos que eu acompanhei. Mas 21 aparece bastante. Muito bom. E eu acho que com esse caso a gente encerra aqui os casos que a gente tinha para discutir, né? Hoje vocês viram aí translocações robertsonianas, viram um monte de isocromossomos, viram casos em que o NIPT ajudou, o NIPT atrapalhou, o NIPT é o tema mais para frente, e a utilidade do PCR, a utilidade do cariótipo, né? E, enfim, E a, eu queria dar uns minutos para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem. Mário, se queria colocar alguma coisa? eu acho interessante nesses casos aí que a gente sempre teve o hábito de olhar o mapa cromossômico, né, esse cariótipo, que vem muitas vezes acompanhando essa figura nos resultados dos exames que a gente tem, né? E a gente olhava muito procurando a cópia extra, né? Bater o olho se é uma trissomia, já ia logo no 13, no 18 e no 21, né? Que é o grosso das alterações numéricas que a gente tem. Mas aí, com esses casos que o Javier selecionou muito bem, vocês, além de olhar se tem um cromossomo a mais, vocês vão começar a olhar o tamanho do cromossomo, a posição do centrômero, né, o tipo do cromossomo, se estão simétricos, se há um ganho, se há uma perda, né? Se não acertar exatamente qual é a alteração, mas com certeza vocês vão começar a dizer, ah, não, aqui tem uma alteração, né? Envolve esses cromossomos. Talvez quando a gente olha aquele mapa que a gente recebe, que é o que o Javier está projetando aqui, a dificuldade visual seja até um pouco maior, né? Mas eu acredito, no laboratório, Wagner, se trabalha com microscópios, com materiais que você consegue, o próprio computador, que você consegue ampliar melhor as imagens, né? E com isso chegar em uma definição melhor.
e, quiçá, existir aí programas automatizados para facilitar também essa análise? Existem softwares impressionantes, Mário, Uhum. mas até agora ainda não substituiu aquele citogeneticista experiente, né, com anos de Ótimo. casa. O olho humano ainda, para o cariótipo, ainda faz a diferença, né? Tá. O Mário, tem uma pergunta da Rafaela aqui, que acho que eu vou passar para você, depois tem uma da Luana. Rafaela pergunta se o QF-PCR tem o mesmo valor legal do que o cariótipo banda G, no sentido de indicar uma interrupção, né, basear uma interrupção da gestação do Olha, QF. oi, Rafa, tudo bom? Bom que você esteja aí. Eu acho que sim, tá? Porque eu desconheço o que tem assim na legislação. Eles falam que tem que ter um cariótipo normal, um teste genético comprovando a alteração, né? Então, eu acredito que se a gente tiver no caso de pedir uma interrupção judicial legal, né, e o resultado for um PCR positivo para uma trissomia do 18, eu não acredito que o juiz entrará nesse detalhe de identificar se aquele teste é ou não é capaz de dar esse diagnóstico, porque o juiz ele vai muito baseado na literatura que vai anexa, né? Então, se a gente manda uma literatura anexa bem documentada, ele vai passar o olho ali, porque ele não é conhecedor da medicina, né? Ele vai guiado pelo seu relatório médico e pelo embasamento do material didático que você anexa junto. Isso é fundamental, tá? Em português de preferência. Tem uma outra A menos dúvida? que a nota do resultado venha escrito assim, aquecimento, ele tem falsos negativos, falsos positivos, Eu tem que acho ser que cobrado. todo Se a laboratório nota pode. aparecer muita coisa, pode ser que o juiz encrenque, né? Aí pode ser que encrenque. Ah, melhor assim. Eu tenho Ó, Eu uma acho que tem uma dúvida pergunta da da Luana, Luana. né? Uma dúvida Ordem da Luana no prática. chat. Aliás, a Luana está querendo saber como a gente solicita, né, Luana? Ótima pergunta, que bom que você está aí com a gente também. E, na verdade, a gente acaba solicitando, né, cariótipo, por vilo corial ou por aminocentese mais PCR, né? Então, é feito, em geral, o processamento dos dois exames e o PCR ele sai ali em 24, 48 horas, né? Mas, na maioria das vezes, é colhido o material para fazer as duas análises, né, Mário? Javier, se quiserem complementar. Então, acho que é isso. Sim. A E gente aí, em faz geral, o PCR não é assim. coberto pelo convênio, né? Quando você está Mas com não é vilo um teste corial, caro, Luana, né? você não vai ter uma abundância de material na sua mão, né? Não dá para fazer uma biópsia de saca-bocado na placenta, porque vai perder a gravidez, né? Então, a gente tem que dividir material. E dividir material é um estresse, né? Então, vai depender muito de qual é seu planejamento diagnóstico. Se você está apostando muito que você só quer tirar as trissomias que um PCR ou um FISH avaliam, e você vai para um array, né? Mas você não vai direto para um array porque você... A gente vai deixar a discussão de array e exoma para a próxima, porque por causa de uma questão de custo, né? Você vai diagnosticar a trissomia do 13, 18 e 21 e dos outros cromossomos também no array. Mas se você com PCR, que é um teste barato, já acertar, você poupa custo para a saúde, que é importante. Então aí você pode começar com um PCR e na sequência você decidir se você vai para um array ou para um exoma, né? Se o PCR já der positivo e você achar que você quer um cariótipo banda G tradicional para comprovar esse PCR, você também vai ter um material lá, de certa forma, guardado. Não a extração de DNA, né? Mas alguma coisa pode ter ido para a cultura. Mas é sempre difícil assim você decidir o exame, viu? Quando a gente está lidando com líquido amniótico, as malformações têm líquido amniótico aumentados, principalmente essas que são relacionadas a alterações cromossômicas, né? Porque as que cursam com líquido reduzido, em geral, são patologias renais que têm menos associação com a aneuploidia, tirando as uropatias baixas. Mas aí você pode coletar uma quantidade maior de líquido amniótico e ter mais facilidade de dividir, né? Se você vai fazer uma punção aí com 22 semanas, 23, na época do morfológico do segundo trimestre, você consegue tirar 35, 40 ml de líquido
se o líquido tiver um pouquinho mais aumentado. Então, isso aí você vai ter que pensar caso a caso mesmo, tá? A gente quebra essa cabeça também na hora de decidir isso. Não é só você, não. Eu queria deixar um recado para vocês, caso não surja nenhuma outra pergunta. O nosso segundo encontro, que seria agora na semana que vem, né, a gente decidiu transferir ele para o dia 27 de janeiro, nosso segundo encontro ao vivo. Por quê? Porque a gente percebeu que a maioria não teve tempo ainda de assistir às aulas. E para poder aproveitar bem esse nosso segundo encontro, que vai falar de exoma, array, são casos mais complexos, seria importante que todos pudessem assistir, tá? Então, o resto da programação fica mantida, mas esse nosso segundo encontro vai ficar no dia 27 de janeiro, tá? Dá tempo de todo mundo tirar umas fériasinhas e voltar, tá? E aí com casos bem interessantes para a gente, só com casos que envolvem array, exoma, né? Vai ser bem, bem interessante, né? Mais alguma pergunta, gente? Então, acho que pelo horário, né? São 9h20, a gente não quer que ninguém fique cansado com o curso também. Vocês têm muitas aulas para assistir, que a gente preparou com muito carinho, né? Espero que vocês curtam. Podem usar o grupo para fazer perguntas, o grupo de WhatsApp. A gente não vai ter encontro ao vivo agora até 27 de janeiro, mas a gente pode discutir. Se vocês estiverem vendo casos na vida de vocês que vocês quiserem discutir, aproveitem que tem o Wagner aqui no nosso grupo. A gente está aqui para discutir os casos com vocês também. Podem trazer. Vai ser um aprendizado para todos, tá bom? Um grande prazer de vir encontrar vocês aqui. Espalhem a notícia do curso para os amigos, para os colegas, que a gente quer que o grupo cresça ainda. Tá bom? E que esse curso ele ficará gravado aí até o final do ano que vem. Claro que esses encontros presenciais têm essa oportunidade da gente estar aqui, mas está sendo gravado também, ele vai entrar na plataforma para quem quiser, quem comprar o curso depois e quiser assistir, vai estar lá também para assistir essa discussão. Ou seja, perde um pouco, mas não que perca tanto assim, porque a discussão está lá. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.